Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo da Start Dev. E a gente vai dar sequência aqui ao nosso projeto, né, de criar um aplicativo com React Native. Então, na primeira aula nós vimos ali tudo que a gente ia usar, eu mostrei também, né, como que seria o projeto final. Na segunda aula, que é a aula anterior, a gente criou o projeto e configurou já a nossa navegação aqui entre as telas. E nessa aula nós vamos já comunicar com a nossa API, com a nossa API, para buscar os usuários e aí fazer a listagem aqui, perfeito? Então, antes da gente ir para o nosso código, vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e seguir a gente aqui nas redes sociais, que a gente lá nas redes sociais eu apareço direto por lá, faço pesquisa, faço enquete, converso com a galera, ok? Então, por favor, deixe seu like aí para estar ajudando e divulgar mais espalhar, né, esse vídeo para o pessoal, tá certo? Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador e vamos aprender a buscar os nossos usuários na API, ok? Então vamos lá. Muito bem, então eu estou aqui com o nosso projeto rodando, com o meu emulador rodando, ok? Agora é o seguinte, lá no projeto web, nós criamos o Axios. A gente utilizou o Axios para fazer a requisição da nossa API, para listar, editar e tudo mais. Aqui nós também vamos utilizar o Axios, inclusive do mesmo jeito. Então, olha só que incrível. Vocês percebem que a gente está utilizando basicamente as mesmas bibliotecas que a gente utilizou lá no projeto web, a gente está utilizando aqui. Né? Então a gente está criando da mesma maneira, né? E eu estou te explicando algumas coisinhas do próprio React Native, ok? E aqui a gente consegue utilizar o Axios, então eu tenho que fazer a instalação dele, ok? Vou fazer aqui a instalação do Axios e do mesmo jeito que a gente fez lá no nosso front-end web, eu vou criar uma pasta aqui, vou dar o nome de services e aqui dentro eu vou criar o arquivo api.js, ok? Vou importar o Axios, né, para configurar ele aqui, beleza? Vou criar aqui a minha função, né, API, vou chamar o Axios e eu passo o create. E aqui eu passo qual é a base, certo? Como eu estou rodando local, eu vou colocar meu localhost, então http://localhost e está rodando na porta 3001. Show? E aí eu vou exportar o meu API. Se você não sabe, não assistiu a aula, tá aqui embaixo, tá? A gente já criou o front-end web, já criou a API que nós vamos utilizar nessa aula. Então, se você não está por dentro, aqui basicamente a gente está configurando o Axios, passando qual é o endereço da nossa API. Desse jeito, toda vez que a gente vai fazer uma requisição, eu não preciso colocar o endereço, né? Eu só coloco barra o endpoint que eu quero chamar, ok? Então, vou salvar isso aqui e agora nós vamos na listagem, ok? É a primeira coisa que a gente vai fazer. Então eu vou tentar seguir aqui a mesma estrutura que a gente usou lá no web com o React. Eu vou criar uma pasta dentro de list chamada functions, ok? E vou colocar aqui a minha função. Então eu vou fazer o arquivo getUser.js, vou importar a API, né, que é o que a gente acabou de configurar, e eu vou criar minha função. Então eu já vou fazer aqui a exportação dela e o nome da função vai ser getUser, ok? Muito bem, então a gente criou o nosso getUser e a gente precisa receber alguns parâmetros, né? Que parâmetros que a gente vai receber aqui? Basicamente, a gente vai receber três parâmetros: o setData, que vai ser um estado dentro do componente Py, que é esse index aqui, onde a gente vai pegar os usuários e vai jogar dentro do data, ok? A gente precisa receber o setLoading, que enquanto busca lá os nossos usuários, a gente vai deixar um loading carregando aqui para o usuário. E nós vamos setar aqui um setError. Caso dê erro na requisição, a gente precisa apresentar aqui para o usuário, ok? Começando aqui, eu vou setar o nosso loading como true, né, para ele começar a girar.
e eu vou fazer um try catch, da mesma maneira que a gente fez no nosso projeto web, ok? Então eu estou fazendo do mesmo jeito aqui, ok? Então eu vou criar uma constante chamada response. Essa minha função ela tem que ser assíncrona, ok? Então eu vou chamar aqui o await api.get para buscar, e lá na nossa API a gente tem o /user, ok? Onde ele vai buscar e vai retornar todos os usuários cadastrados. Feito isso, eu vou chamar o meu data, passando o meu response. Vou colocar um pontinho de interrogação para validar se existe o response, passando o data, né? Passando o data para dentro. E eu vou parar o meu loading aqui, porque eu já tenho todos os usuários, ok? Caso essa chamada dê um erro, eu vou setar o erro como verdadeiro e também vou parar o meu load. Perfeito? Show de bola, já temos aqui a nossa função. Vamos aqui para o nosso index, que está no list, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a importação dessa função, que está dentro de function, e eu tenho o getUser, ok? E vou chamar aqui o getUser. E também, assim como a gente fez lá no projeto web, eu vou estar importando aqui ó, do React, porque a gente está utilizando como base o React, eu vou importar o useState e o useEffect, ok? E eu já vou começar aqui ó, chamando o useEffect para a gente disparar a nossa função. Então, quando a gente entrar aqui dentro, eu vou chamar o getUser. E aqui a gente espera, né, 3 parâmetros, que é o setData, o setLoading e o setError. Então vamos passar esses caras aqui para dentro, setLoading e o setError. Mas eu não tenho esses caras aqui dentro ainda. Então, só para a gente finalizar, eu vou dizer que eu quero executar somente uma vez, só quando esse componente for exibido. E agora eu vou criar os nossos estados. Novamente, se você não sabe o que é useState, não sabe o que é useEffect, já tem vídeo aqui no canal eu explicando sobre isso, ok? Então, isso aqui é do React normal, não muda nada para o React Native, então eu não vou estar me aprofundando muito nesse cara aqui, ok? Primeiro que a gente vai criar vai ser o nosso setData. Ele vai começar com array vazio. Eu preciso também do nosso loading. Ele vai começar como falso, porque eu quero que ele não exiba, só se eu fale para ele ser exibido. E também o error, passando um setError, que também vai iniciar como falso. Beleza? Então eu vou lá, chamo a minha função para pegar os usuários e seto dentro do data. Então eu vou fazer o seguinte, para ver se está tudo ok aqui, se está funcionando, eu vou criar mais um useEffect e eu vou dar um console log dentro de data, para eu ver os usuários, né, se deu certo. E eu também vou ouvir aqui o data. Perfeito? Vamos ver se está funcionando? Vou salvar, beleza, deu um refresh, mas vem cá. Cadê o meu console? Onde eu consigo ver, né? Porque eu não estou no web, eu não consigo abrir um console. A gente vê aqui no terminal. Então se a gente abrir aqui, ó, tá essa montoeira aqui, né? Então aqui, ó, tá o nosso array com cada objeto. Então aqui, ó, eu tenho o primeiro usuário, eu tenho o segundo usuário e eu tenho o terceiro usuário. Então a gente já tem aqui, ó, dentro do data, o array com todos os usuários para a gente fazer a listagem. Perfeito? Mas antes da gente fazer, a gente vai precisar configurar o nosso, a nossa biblioteca para utilizar os componentes, porque a gente vai precisar já do load, né? E depois a gente vai usar os próprios componentes aqui para fazer a listagem, perfeito? Então, a gente já foi na API, buscou todos os dados e na próxima aula a gente vai configurar, né? Esse carinha aqui, cadê? Este cara aqui, né? O React Native UI Kiten, não sei exatamente como se pronuncia, mas a gente vai estar utilizando ele aqui. Existem várias bibliotecas, assim como para React Web, existem várias, Bootstrap, Material, Thailand, enfim, o ANT, né, que a gente usou também no projeto, mas aqui como uma forma também de te mostrar uma coisa diferente, a gente vai estar utilizando esse cara aqui, que também visualmente é bem legal.
ok? Então, na próxima aula a gente vai fazer a configuração desse cara aqui e vamos iniciar com o loading e começar a montar o card ali listando os nossos usuários, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa a tua sugestão, a sua dúvida aqui embaixo nos comentários e eu vou estar te ajudando, tá bom? Um grande abraço e até mais!